Muito bem, vamos para o nosso tema de hoje, né? Quem lembra do que eu vim falar aqui hoje? Ninguém? Também não estou acreditando. Ele lembra? Crer, amar e viver a palavra. Que delícia de tema. Para mim, em especial, acho que não tem... Eu falo que um dos grandes amores, né? Tenho alguns amores, é a palavra de Deus, né? Como ler, como estudar, para mim é vida, né? Como alimenta a minha fé, como aumenta a minha esperança, cada vez que eu preciso estudar um tema. Enfim, eu espero que hoje, já o meu pedido para o Espírito Santo hoje na vida de vocês é essa sede e fome da palavra de Deus. Ter cada dia mais sede e fome da palavra de Deus, que é capaz de transformar as nossas vidas, né? Esse é o nosso Deus, né? Que nos fala pessoalmente através da sua palavra. E crer, quando a gente pensa, né, nessa palavra, acreditar, ter fé, né? Depende muito de quem nos fala. Não é verdade? A gente acreditar numa pessoa, hoje em dia, né, especialmente hoje, acreditar em alguém é tão complicado, né? As pessoas falam e não cumprem, prometem e não pagam, enfim. Mas quando nós falamos da palavra de Deus, Deus que fala para mim, né? É óbvio que eu acredito, que eu creio, sim ou não? Sim. E nós vivemos isso na nossa vida? Nós cremos em tudo que Deus disse? Então, a nossa vida reflete Cristo. Quando eu creio, quando eu conheço a palavra e eu procuro viver essa palavra, é Cristo que vive através de nós. Foi o que experimentou São Paulo, né? Quando ele disse, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Ele era já a palavra encarnada, Deus dentro dele, né? Com todo o poder. E Deus escolheu esta forma, né, de se revelar, né, através da sua palavra, para vir até nós. E, sendo Deus, poderia ter escolhido tantas e tantas formas de se revelar, mas Ele escolhe se revelar usando homens como instrumentos dEle, homens ungidos pelo Espírito Santo, homens cheios da graça de Deus, para deixar registrado tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus sonhou, tudo que Deus ensinou, para que essa palavra seja, né, o Salmo 118 vai falar muito do que é a palavra de Deus, mas para que ela seja luz para os nossos passos, vida para a nossa vida. Esse é o desejo de Deus, saber que Deus tem um projeto para nós, para cada uma de nós, um sonho que Deus teve para cada uma de nós. E está aqui. Tudo que Deus deseja, tudo que Deus promete, tudo que Deus ordena, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Tudo num livro, que não é qualquer livro, né? Esta palavra, como vai dizer São Paulo, é viva, é eficaz, é penetrante. Ela separa o que é bom do que é ruim, né? Ela tem esta palavra na minha vida. Por isso nós vamos ver hoje, né, tentar mergulhar um pouco nessa maravilha, né, nessa unidade de Deus, de agir e de falar, né? Tudo aquilo que Deus faz, Ele cumpre. É isso que nós precisamos. Mas como ler a Bíblia? Que difícil, né? Quantas pessoas falam, nossa, eu abro, começo a ler e até desanimo, porque eu não entendo nada, né? O Novo Testamento talvez mais fácil, né, da gente entender, a vida de Jesus e a vida da igreja, depois os ensinamentos de São Paulo, é mais fácil. Mas e o Antigo Testamento? Muitas pessoas falam, eu gosto de ler a partir de Jesus.
Mas será que Jesus só está na palavra de Deus a partir do Novo Testamento? O que vocês acham? Aonde que a gente pode encontrar Jesus? Do Gênesis ao Apocalipse, né? Ali está Jesus. Então, para nós, um começo, né? Vamos dizer que nós estamos lendo o Antigo Testamento. A primeira coisa que a gente vai precisar entender, para quem foi escrito? Aquele livro que eu estou lendo. Para quem o autor estava falando? Né? Que estilo que o autor vai usar para escrever? Né? A gente sabe que o Gênesis, por exemplo, é um livro todo de figuras. Todo mundo sabe que a serpente não falou, né? O que não é um livro científico, pelo contrário, cheio de figuras. Então, a primeira coisa é saber qual é o gênero, para quem foi escrito, quando foi escrito, o que estava acontecendo naquela época, né? Isso para um livro. Agora, para a gente ter um sentido completo da palavra de Deus, além de nós sabermos todos esses detalhes, e que hoje tem excelentes livros que nos ajudam a entender esse contexto em que foi escrito, nós precisamos ter o sentido religioso. Nós precisamos entender que essa palavra tem um significado que vai além do que nós estamos lendo, né? Nós precisamos entender que, como Paulo vai dizer em todas as suas cartas, que o Antigo Testamento eram como que sombras, como que figuras, como que promessas, que seriam todas concluídas, reveladas através de Jesus, na vida de Jesus, nos atos de Jesus, né? São Paulo vai nos falar isso. Então, ler a palavra de Deus dessa maneira. Mas aí eu queria mostrar para vocês, todos que têm Bíblia, primeiro passo, né, gente? Ter a minha Bíblia, aquela Bíblia que eu risco, que eu marco. Agora tem aquelas canetinhas de gel que eu ganhei e não marca a Bíblia do outro lado. É um espetáculo. Nós vamos abrir, então vamos dar uma treinada aqui nesse exercício maravilhoso da palavra de Deus. Ezequiel 2. Nós vamos lá para o profeta Ezequiel. Vamos lá. Se precisarem de ajuda, levanta a mão, que uma das servas vai aí abrir em 2 minutinhos para você. Ezequiel 2. Versículo, vamos começar no versículo, para entender o que está acontecendo, né? No Ezequiel 2, nós vamos começar a ler 2:1. Quando vocês falarem que já acharam, todo mundo? Não? Ezequiel 2. Nós vamos ler do 1 ao, deixa eu ver até aqui, para anotar aí, do 1 ao 10. Podemos? Então vamos lá. Só lembrando vocês uma coisa. Toda vez que a palavra de Deus é proclamada, o profeta Isaías vai dizer que ela é como a chuva, que cai no solo e não volta sem ter produzido o seu efeito. Com a palavra de Deus é exatamente isso que acontece. Quando nós lemos a palavra de Deus, algo está acontecendo dentro de nós, né? Porque é Deus que nos fala. Então ele diz assim, eu estou com a Bíblia da CNBB, depois eu explico por que eu vim com essa Bíblia. Então é uma linguagem um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Diz assim, ele me disse, filho do homem, põe-te de pé, quero falar contigo. Logo que ele me falou, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que falava comigo. Ele disse, filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes que se revoltaram contra mim. Eles e seus pais se rebelaram contra mim até o dia de hoje. É a estes filhos de face dura e coração obstinado que eu te envio. Tu lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Saibam que houve um profeta entre eles. Quanto a ti, filho do homem, não o temas, nem tenhas receios de suas palavras. Mesmo que espinhos te cerquem e esteja sentado sobre escorpiões, não tenhas medo de suas palavras, nem te intimides diante deles, pois são uma corja de rebeldes. Tu lhe falarás as minhas palavras, quer te escutem, quer não, pois são os rebeldes.
Quanto a ti, filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como este bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu te dou. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim e nela um livro enrolado. Depois desenrolou-se diante de mim. Estava escrito na frente e no verso e continha lamentações, gemidos e ais. Ele me disse: filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar à casa de Israel. Eu abri a boca e ele me fez comer o rolo, dizendo: filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que te dou. Eu o comi, e ele era doce como mel na minha boca. Profeta Isaías. Agora vamos abrir em Apocalipse. Apocalipse 10, versículo 8, para a gente entender melhor. De 8 a 10, de 8 a 11. Podemos? Aquela mesma voz do céu que eu já tinha ouvido tornou a falar comigo. Vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. E ele me falou: pega e devora. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e o devorei. Na boca era doce como mel, mas quando engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então foi-me dito: deves profetizar ainda contra muitos povos e nações, línguas e reis. Toma e come. Toma e come. A palavra de Deus ser o nosso alimento diário. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E como nós precisamos desse remédio na nossa alma. Nós vamos vendo o profeta Ezequiel, que foi a boca de Deus para aquele povo. Nós vamos vendo João, o grande São João, tomando e comendo. E aí o que é interessante isso que eles falam, quando na boca, mel. Deus é misericordioso, né? Deus é amor, Deus é bondade, só o mel. E quando cai no estômago, o que São João disse? Que se tornou amargo. A palavra de Deus, ela, como nós começamos, como ela penetra, como ela entra separando o que é bom do que é ruim. A palavra de Deus, quando é proclamada, ela tem esse poder de nos inquietar, de perceber que a nossa vida precisa mudar, para ser de acordo com o querer de Deus. Então, sempre a palavra de Deus, por ser essa palavra viva, vai inquietar o nosso coração, vai nos dar essa sede de mudança, de conversão, que é urgente na nossa vida. Toma e come. A palavra de Deus vai dizer: Deus falou a nossos pais pelos profetas, o plano de Deus para seu povo e para a sua salvação. Se eu quero conhecer o plano de Deus para mim, Gisele, o plano para minha salvação, qual é a receita? Toma e come. Toma e come. Deixa essa palavra penetrar na tua alma, no mais profundo, para que quando a gente tenha numa missa, num grupo de oração, a gente possa fechar os olhos e sair da nossa alma aquela palavra que já está gravada. Para isso eu preciso ter essa sede e fome. Sede e fome. A gente sabe que Cristo, como que Paulo vai falar, né? Tira o véu do Antigo Testamento. Tudo aquilo que ainda para nós era confuso. Quando Deus falava no Antigo Testamento para aquele povo, nós vamos ver que ele promete coisas materiais. Então, o povo de Israel que estava sendo conduzido para uma terra. Aquela terra, e Deus falava que emanava leite e mel. Era a terra prometida. Qual é a figura? O que ela está prefigurando no Antigo Testamento? Essa terra que corre prometida, que corre leite e mel. Que terra é essa?
o céu, a Jerusalém celeste, né? Então, o que a gente vai perceber, e me veio, quando eu estava estudando, uma vez muito tempo, ainda TV aberta, né? Eu passei e parei num canal que era a Bispa Sônia, pregando. E aí ela dizia exatamente essa palavra. Ela pegou, eu não lembro se era num salmo, aqui talvez vocês vão lembrar essa passagem, que dizia que que Deus ornaria com pedras preciosas, né, aos seus filhos. Então ela dizia assim na pregação: vocês estão vendo o meu colar? Pedras preciosas, pedras preciosas. Sabe por quê? Porque eu sou filha de rei. E nós temos que ter direito a ter pedras preciosas. E aquilo eu falava, mas meu Deus, como é que as pessoas escutam essa mulher, com todo respeito, falando isso, se o Filho de Deus vem e nasce pobre, nasce sem nada, né? Qual é o perigo de nós lermos a palavra como eles leem, de interpretarem segundo os seus interesses? Seus interesses, né? A palavra, a gente vai ver, o templo, né? Eu acabei estudando aqui num livro de Scott Hahn, extraordinário, que se chama Consumindo a Palavra. Ele vai dizer, por que os nossos irmãos protestantes usam a palavra, interpretam da sua mesma forma, desprezando assim aqueles a quem Deus deu o poder de interpretar a palavra? Para quem Deus deu o poder? Para a igreja, para aqueles primeiros, né? Tanto que passagem que a gente vê Deus instruindo como interpretar a palavra. Quem vai lembrar de um passeio que Jesus fez com 2 homens muito desanimados, os discípulos de Emaús? E o que a palavra de Deus nos fala? Que Jesus foi explicando a palavra desde Moisés, né? E dizendo finalmente para eles, era necessário que tudo isso acontecesse, né? Então ele vai mostrando que lá, desde Moisés, vinha sendo preparado esse momento que eles estavam vivendo agora. E aí o que eles vão dizer dessa explicação de Jesus? Quando um olha para o outro e fala, não te ardia o coração enquanto esse homem falava? Depois nós vamos ver a pregação de São Pedro, pós-Pentecostes. Ele recebe o Espírito Santo e ele sai e faz uma pregação da palavra de Deus, que a palavra nos conta que mais de 3.000 pessoas se converteram. E o que eles diziam para Pedro? Depois de ouvir a palavra de Deus sendo pregada, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? A palavra de Deus suscita em nós esse desejo de mudança, de fazer algo, porque essa palavra é viva, é eficaz. São Paulo, quando pregava a palavra de Deus com toda a autoridade, nós vamos ver São Paulo o tempo inteiro usando o Antigo Testamento para provar que Cristo era o Messias, fazendo ligações maravilhosas, especialmente quando ele pregava para os judeus convertidos, provando, né, que Jesus era o Messias. E a palavra fala assim, que todos que ouviam Paulo, todos que ouviam a pregação de São Pedro, de São Paulo, tinham o coração compungido. Cada vez que vocês escutarem a palavra de Deus, na homilia, veja, Deus dá à igreja esse poder de explicar as Escrituras, de trazer para o nosso dia a dia. Então, cada homilia que nós escutamos, especialmente aqui nessa igreja, que é uma homilia mais ungida do que a outra, né, onde os sacerdotes nos esmiuçam a palavra de Deus, vão trazendo para o nosso dia a dia. Assim que termina essa pregação, assim que termina essa leitura da palavra de Deus, nós precisamos nos perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? E agora, depois que a tua palavra falou ao meu coração, né, por onde eu começo? Por onde eu começo? Eu preciso adequar a minha vida à tua palavra. É isso que a palavra de Deus provoca em nós.
né? Quando lemos aquele texto de São Pedro, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Né? 70 vezes 7. E aí a gente se desespera. Meu Deus, e agora? Essa palavra está dizendo que eu tenho que perdoar minha sogra, eu tenho que perdoar o meu cunhado. Mas se a palavra de Deus me diz, o que eu acredito? Que junto com ela vem a força, que junto com ela vem a graça, que Deus não me abandona, que existe um céu empenhado em que o meu coração amoleça, se converta, comece um ciclo de conversões que só vão finalizar no último suspiro, né? É esse o poder que a palavra de Deus tem na nossa vida, né? E que é a igreja que Jesus deixou. Então, ela tem esse poder de rasgar os corações endurecidos, de transformar as vidas, de incendiar as almas. Não te ardia o coração enquanto ele falava pelo caminho? E essa deve ser a nossa reação ao ouvir a palavra de Deus, ao ler a palavra de Deus, né? Experimentar. E existe um momento que nós experimentamos essa eficácia da palavra de Deus de uma maneira extraordinária. Quem saberia me dizer o momento ápice da nossa vida? Na missa. Veja bem por quê. Lembra a passagem de João? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na missa nós temos a liturgia da palavra. O Verbo que se fez carne, né? Deus que fala conosco. E depois a Eucaristia. O que é a Eucaristia? O corpo, o sangue, a alma e a divindade. Toma e come. Toma e come. Arde o nosso coração. Saber que na Santa Missa, aquelas palavras e depois esse Deus que vem ao meu encontro, que se faz um comigo e que a sua palavra se realize em mim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Essa é a palavra do nosso Deus. É na missa que tudo se encaixa, que a palavra de Deus vem de uma forma transformadora. Porque o que acontece com os sacramentos, como a Eucaristia, ou como a confissão, é Deus que continua agindo e falando na vida da igreja. É os sacramentos que Jesus deixou na sua igreja, na única igreja fundada por Ele, é para continuar a ação de Deus na nossa vida. Deus falando e Deus agindo. Como não ter uma vida sacramental? Se nos sacramentos essa palavra se realiza na minha vida, se cumpre na minha vida, ele tem este poder na minha vida. Então, eu não posso me contentar com uma Eucaristia semanal, com esse Deus que está ali disponível, nos esperando, porque tem uma torrente de graças que Ele deseja. Essas promessas de Deus, essas ordens de Deus, Ele deseja realizar. E por isso Ele inventa uma forma de vir a nós, para permanecer conosco, para cumprir as suas promessas, através dos sacramentos de maneira extraordinária. As Escrituras, a palavra de Deus. A Eucaristia é o Deus que se fez carne. O Deus que se fez carne. Toma e come. Toma e come. O próprio Jesus vai falar lá em João 17:17. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. São Paulo vai dizer para os Coríntios, na primeira carta de Coríntios 10, ele vai dizer, tudo que foi escrito foi para a tua instrução. Tudo o que foi escrito foi para que a gente aprenda com os erros de Israel. Aprendemos? Nós aprendemos com os erros de Israel? O que Israel fazia? Pedia as coisas para Deus, Deus dava. Daqui a pouco estava insatisfeito, queria mais. E se Deus não dava, se Deus demorava, murmurava, reclamava, se afastava de Deus, ia buscar socorro nos outros deuses, né? Hoje em dia, abraça a árvore,
medita para Buda, mas querem coisas rápidas, abandonam Deus, viram as costas para Deus, somos nós. E São Paulo vai dizer, tudo que foi escrito foi para que a gente não repita os mesmos erros. Então eu leio a palavra de Deus e cada vez mais vai me dando esse desejo de não cometer os mesmos erros, de mudar a minha vida, de buscar esse Deus de todo o coração. Jesus vai dizer, é necessário que as Escrituras se cumpram em mim. Lucas 22, 37. É necessário e tudo se cumpre em Jesus. Todas as promessas de Deus. É tão bonito ver como que Filipe faz aquele eunuco conhecer Jesus. O que ele estava lendo? O eunuco, quem lembra? Qual era o profeta que ele estava lendo? Profeta Isaías. Qual passagem? Do servo sofredor. E aí Filipe vai falar para ele, você sabe de quem que ele está falando aí nessa passagem? Sabe quem é esse servo? É Jesus. E aquele eunuco fica tomado pela palavra. E ele diz, o que me impede de ser batizado? O que me impede de mudar de vida? O que me impede de ter vida nova? A palavra de Deus tem esse poder de chacoalhar, de transformar, de nos tirar da mornidão da nossa fé. Da mornidão, precisamos conhecer, toma e come. Na 2 de Coríntios, Paulo vai falar de novo, só em Cristo o véu foi levantado, só em Cristo. Vocês querem entender o Antigo Testamento, que é a maior dificuldade nossa? Leia o Novo. Leia o Novo. Quem vai dizer isso? Deixa eu ver se eu anotei o nome do santo. Meu Deus, será que eu anotei o nome do santo? São Gregório. Para entender o Antigo Testamento, leia o Novo. E de lá você vai para lá. Do Novo para o Antigo. Uma Bíblia que ajuda muito esse exercício. Bíblia de Jerusalém. Tem todas as passagens do ladinho que correspondem àquilo que você está lendo. É espetacular. Gente, sede e fome da palavra de Deus. Vocês vão sair daqui e comprar um caderno novo. Quem gosta do digital vai para uma página limpa. E nós vamos começar a estudar essa palavra e guardar no nosso coração. Vocês vão ficar maravilhadas, transformadas. O tempo de estudo da palavra de Deus é um tempo de cura. É um tempo de libertação. Eu duvido, se vocês tentarem, vocês não vão experimentar essa libertação na vida de vocês. De poder tocar Deus na palavra. Tocar Deus e todas as maravilhas. Então, continuando, Aqui, já falei, peguei o seu São Gregório aqui. Então, experimentar essa força maravilhosa de maneira especial na Santa Missa, E isso acontece na igreja, acontece na liturgia, onde a Escritura é interpretada, com a autoridade dada por Cristo. Então, São Paulo, ele fala que ele recebeu todo o Novo Testamento, na tradição. São Paulo bebeu na fonte. Quem que falou de Jesus para ele? Quem que contou as coisas que aconteceram? Provavelmente aquele santinho de São... O companheiro dele de caminho, que depois eles se separaram, meu Deus. Barnabé. Eu ia falar Bernardo, estou com São Bernardo. Por Barnabé, que foi contando, a gente sabe que se não fosse a igreja, se não fosse a nossa igreja, nós não teríamos a palavra de Deus. Eu gosto do padre Paulo Ricardo que fala, será que os nossos irmãos protestantes acham que a palavra caiu do céu com zíper e tudo? Foi feita na igreja, foi feita pela igreja. Então, separar as escrituras da igreja é torná-las simplesmente incompreensíveis. Não tem como você entender a palavra de Deus, entender as escrituras, sem usar a tradição. E tudo aquilo que eles entenderam, que eles viveram. Vamos entender para que serve essa palavra, Vamos abrir em 2 de Timóteo 3, 16. 2 de Timóteo. Achei.
3,16. Olha para que serve essa palavra. Acharam? 3,16. 2 de Timóteo. Ele diz assim, São Paulo falando: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Só assim, só com a palavra de Deus, nós estaremos capacitadas para toda boa obra. Gente, quem que quer consolar alguém com as suas próprias palavras? Que fiasco, meu Deus. Que fiasco. Não, nós precisamos estar cheias da palavra de Deus, movidas pelo Espírito Santo, para que na hora que a gente chegue perto das pessoas que estão abatidas, sem ânimo, adoentadas, nós possamos falar com a palavra de Deus que vai ser vida nossa, né? Vai transbordar. A gente fala, né, o nosso apostolado não é uma coisa postiça. Nós não saímos de casa falando, hoje eu vou falar de Deus. Não existe isso na nossa vida. Porque quando você está cheia da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, parou do teu lado, transborda. Você vê uma pessoa abatida, você não vai falar para ela o quanto ela é amada, o quanto ela é querida por Deus, o quanto Deus sente falta dela, né? E usar as palavras para dizer, você sabia que o nosso Deus troca reinos por ti? Ele troca tudo que é de valor para te ter. Você sabia que o nosso Deus te espera na varanda? Já ouviu falar do filho pródigo? Que o pai ficava na varanda esperando aquele filho voltar? E que quando o filho volta, ele sai correndo para dar um abraço? Esse é o nosso Deus, que precisa ser conhecido, mas a palavra precisa estar em mim. Como é que eu vou consolar alguém? Como é que eu vou passar Cristo para as pessoas? Né? Tinha um santo que dizia que nós precisamos ser o evangelho vivo, né? Eu acho que era São Francisco. As pessoas precisam ler a palavra em nós, nas nossas atitudes, mas as nossas atitudes precisam ser conduzidas pela palavra de Deus. Então, tem um método, há muito tempo aqui, que quem ensinava era o Padre Jonas Abib. Quem conhece o Padre Jonas? Quem já ouviu falar? Padre Jonas fundou uma comunidade Canção Nova, né, há muito tempo. E ele, no início já dessa comunidade, ele criou um método de estudar a palavra de Deus. Começou. De estudar a palavra de Deus. Então, o que ele ensinava? Ele dizia, você vai pegar o Novo Testamento, né, começar pelo Novo Testamento, que depois que a gente domina o Novo Testamento, com a luz dele, nós vamos conseguindo encontrar tudo no Antigo. Então, ele dizia, ele falava, e aí você vai grifar. Então, hoje você vai ler a Bíblia, o Evangelho do dia, pode ser. Se você tem mais tempo, você vai ler por livros, né? E lendo, você vai grifar o que é promessa de Deus, com a canetinha vermelha. O que é ordem de Deus, com a canetinha azul. Né? E vai guardando. Essa é a promessa de Deus para a minha vida, né? Hoje. Lembrando, gente, o que Deus aqui fala nessa palavra é muito mais forte de tudo que eu vejo no mundo, de tudo que eu toco no mundo, porque é a palavra dele que se realiza, que é atual, que é para hoje, né? E ela se realiza na minha vida. Então, essa Bíblia eu trouxe porque é a minha Bíblia que eu fiz esse estudo e que eu ia riscando e colocando tudo aquilo que Deus era uma ordem para mim, que eu não podia deixar de ouvir, e tudo aquilo que era uma promessa para a minha vida. Né? Se nós vivêssemos verdadeiramente essa palavra, gente, eu acho que a gente viveria em êxtase o tempo inteiro, porque é algo muito forte o que Deus fala para nós. Né? Ainda mais nos tempos de hoje. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o que há vez de comer, com o que há vez de beber, com o que há vez de vestir.
Que os pagãos é que se preocupam com essas coisas, vai dizer Jesus para nós, né? Se eu cuido dos animais, se eu cuido das flores, eu não vou cuidar de você. É isso que Deus diz para nós na palavra, né? Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso da morte, nenhum mal eu temerei. Outro episódio na minha vida que eu não esqueço, para vocês experimentarem, provarem essa eficácia da palavra de Deus. Primeira Eucaristia de uma das minhas filhas, acho que era da Júlia, no Dante, chamaram o padre Antonello para fazer a missa. E aí ele, super carismático, né, no colégio, as pessoas estavam indo lá, sem julgar, mas para ver a filha receber lá a primeira Eucaristia, dar os santinhos e vamos para casa comemorar. E aí ele falou assim, bom, vamos preparar o nosso coração para a Santa Missa. Eu já assustei, né? O que o padre vai fazer aqui no Dante Alighieri? Era lá. E aí ele pegou o Ministério de Música e falou assim, vocês vão cantar só esse refrão, que era desse salmo. Não temerei, não temerei. Então ele ia dizendo assim para aquelas pessoas. Se você está passando por um momento na tua vida onde você não consegue ver nada de luz, nada de saída, olha o que você vai dizer para Deus. E aí entrava o ministério. Não temerei, não temerei. Bom, no começo era o padre e os meninos. E aí ele começou a caminhar pela vida daquelas pessoas. Se te acontece isso, se te acontece aquilo, e aí vinha o ministério, não temerei. Quando eu olhei, eram homens e mulheres se matando de chorar e repetindo junto com o padre, não temerei. Já estava quase um grupo da renovação carismática na missa da primeira Eucaristia. O que fez com eles? O que moveu esses corações? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Que não é um mantra, gente. É palavra de Deus. Não é eu ficar repetindo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai... Que não vai dar certo, desculpa te avisar, mas não vai dar certo. Não adianta o teu pensamento positivo. Né? O que é o nosso pensamento diante dos planos de Deus para nós? Nada. Que eles se realizem. Então, quando essa palavra diz aqui em Romanos, única passagem que eu sei de cor, cadê Maria José? Ela sabe várias, eu sei uma, Maria José, Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo. Naquele momento onde as coisas parecem que estão de pernas para o ar, na nossa família, aquela notícia que caiu como uma bomba. Se nós somos mulheres íntimas da palavra de Deus, vem no nosso coração com toda a força. Tudo concorre para o bem. Tudo concorre para o bem. E a gente pode começar a repetir, diante daquela notícia, tudo concorre para o bem, Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. O pedido daquele cego de Jericó, Senhor, que eu veja com os teus olhos essa situação na minha vida, que aqui sim existe um bem, que eu não estou conseguindo ver agora, me ensina a ver. Palavra que torna vida, que torna a carne dentro de nós. Aquele outro salmo lindo, Senhor, eu sei que tu me sondas, que conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe quando eu me deito, quando eu me levanto. Que Deus é esse? Que está comigo em todos os momentos. Eu nunca estou sozinha. Esse Deus sabe o que eu estou vivendo aqui, agora. Ele sabe o que me inquieta. A palavra não chegou na minha boca e Ele já conhece. Esse é o nosso Deus. O que eu tenho que temer se eu tenho esse Deus a meu favor? E assim vão as promessas. Vocês não sabem o que eu encontrei na minha casa? Um tesouro. Um tesouro de 30 anos. E aí eu falei para umas alunas, tem duas aqui, falei, gente, eu encontrei um tesouro. Editora Rabboni. Eu vou ressuscitar a Editora Rabboni, porque vocês sabiam que já foram vendidos mais de 100 mil exemplares desse livro? E eu vou... Sabe quanto custa esse tesouro? Quem adivinhar? Tem a dó, Ruth. 15 reais. 15 reais. Isso aqui, gente, é um tesouro. Aqui tem separado por assunto. Na hora do desespero, na hora da morte, para minha família, na doença,
no desânimo, na depressão, o que Deus fala para mim na palavra. Mas não é só ler. Eu vou ler aqui, e aí eu vou lá na minha Bíblia. Eu vou marcar na minha Bíblia essa palavra. Eu estava vivendo isso, quando Deus me falou isso. Olha que coisas lindas. Quer ver? Só para dar um gostinho, só para dar um gostinho. Olha que coisa mais linda. Salmo 33, versículo 9. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Provai e vede. Quem aqui já provou? Pelo amor, né, gente? Eu quero todos os braços levantados. Provai e vede. Quão suave é o Senhor. Feliz aquele que se refugia junto dele. Quem está cansado aqui, fim de ano, né? Está todo mundo, né? O pó. Tem um convite que Jesus faz na palavra. Vinde a mim. Vós todos que estáis cansados, aflitos, eu vos darei alívio. Sabe por que nós estamos doentes, cansados, desanimados? Coma, não comemos, não tomamos, não usamos todas as armas espirituais. São Paulo em Efésios vai dizer que a palavra é o quê? Tome o escudo da fé contra todos os dardos inflamados do inimigo. Temos tudo. Temos tudo. Como somos felizes por essa palavra, por esse Deus que não nos abandona, que nos ama com loucura. E que Ele diz, meu filho, ouve as minhas palavras. Inclina teu ouvido aos meus discursos, que eles não se afastem dos teus olhos. Conserva-os no íntimo do teu coração, pois são vida para aqueles que o encontram e saúde para todo o corpo. Saúde, a palavra de Deus. Mais uma só, poucas eu trouxe. Da Efésios 6,13, né? Tomai a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Olha a receita. Tomai a armadura de Deus, que é a palavra. Não tem... essa é maravilhosa. É maravilhosa. Mas nada temas. Gente, nada temas, porque eu estou contigo. Não lances olhares desesperados, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com a minha destra vitoriosa. Quem conhecia essa passagem? Duas, três, quatro, cinco. Gente, esse é nosso Deus. Não lances olhares desesperados. Não lances olhares desesperados. Outras, Isaías. Nada temas, né? Essa de novo. E a última que eu separei para vocês, que é maravilhosa. Ele diz assim, lá em Deuteronômio, eu acho que foi o tema da única campanha da fraternidade que eu gostei na vida, em 1800, que dizia assim, olha, ele falava, tomo hoje por testemunho o céu e a terra, ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Porque esta é a tua vida e a longevidade dos teus dias na terra, que o Senhor jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Escolhe, pois, a vida. O Senhor põe diante de nós todos os dias a vida e a morte. Como que eu vou escolher a vida? Conhecendo essa verdade. A tua palavra é a verdade. E Deus vai agir em todas as coisas. Mais uma só. Quem aqui tem um versículo forte na vida, que conhece, que pode falar? Quem? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso, essa é a que todo mundo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Deu para vocês entenderem o que Jesus fala? Sem mim, nada. Crê, Senhor. Quem conhecia essa passagem? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu
e tua família. Buscai, esse é o versículo, para mim, que guiou minha... Buscai em primeiro lugar as coisas do alto, o reino de Deus, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Quem mais tinha levantado a mão aqui? Não é? Então, era para ter aqui, gente, uma chuva de palavra de Deus. Fala, Maria Teresa. E eu te responderei grandes coisas que ignoras. Espetacular. Amém. A alegria do Senhor será a sua força. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E tantas outras que nós precisamos conhecer, amar, tomar posse. Olha isso, está pronto para nós. Fala. Chama... É só entrar na editora Rabone. Promessas de Deus. Já pôs no grupo? Você está falando sério? Não, na Rabone é 15. Elas compraram agora. Olha lá, ó. Sexta-feira. Ah, é estante virtual. Não. Vão direto lá para a gente ajudar essa editora maravilhosa. Lá de Campinas, o Regis e a Maísa. Que dos inícios, né? Promessas de Deus para você, editora Rabone. Mas olha, isso aqui é para dar um start, para vocês começarem a saborear essa palavra. Lembra de Ezequiel, lembra de São João, toma e come todo dia, né? Que também esse seja nosso alimento diário. Todo mundo toma suplemento aqui? Vitamina C, D, óleos e etc. Olha, gente, esse suplemento aqui, mais Eucaristia, põe salvo nisso. Salvo, liberto, de pé, curada, tudo que nós precisamos, Deus deixou de graça, abundantemente. E isso, quanto mais a gente estuda, posso falar por mim, a Maria Teresa vai dizer, não acaba, não esgota. Eu estava pensando outro dia, eu falei, meu Deus, é lógico que não esgota. Porque, por exemplo, estudar a Eucaristia, a gente fala... Uma vez eu fui dar uma aula de missa e uma pessoa convidada, ela falou assim, não, de missa eu já sei. Eu falei, meu Deus. Ai, socorro, como assim? De missa eu já sei. Gente, a hora que você vê os santos... O que eles falavam, e um santo aqui, outro, descobri que são 33 mil santos. 33. Né? Um padre que pregou em São José dos Campos, levou no dia de Todos os Santos, levou esse dado. São 33 mil santos que falam da Eucaristia, que falam da Santa Missa, que falam da Palavra de Deus. Não se esgota e o nosso coração vai expandindo. Nós vamos sendo transformadas, nós vamos sendo fortificadas por essa palavra. Façam a experiência. Peçam essa graça para Deus agora. Sede fome da palavra de Deus, para me manter uma mulher de fé, um homem de fé, de pé, como Nossa Senhora, ela que soube permanecer de pé, porque ela que trouxe essa palavra ao mundo, ela que trouxe o Verbo se encarnou em Nossa Senhora. Ela vai nos ajudar, vamos pedir ajuda a ela, vamos pedir ajuda a São José, o nosso glorioso São José, ele que ensinou Jesus nas Escrituras. Com 5 aninhos os judeus já começam a ser introduzidos pelo pai, até os 5 é tudo na mãe. Pelo pai, vamos pedir a esses 2 mestres de oração que nós temos, que nos ajudem, que tire de nós a preguiça, né? Que tire de nós toda essa... Parece que nós estamos envoltos em uma névoa que não deixa a gente enxergar e buscar aquele que pode saciar tudo na nossa vida, que é o nosso Deus e que se deixa encontrar na palavra. Amém? Eu e minha casa serviremos